Você mostra seu trabalho ou se esconde atrás das suas inseguranças? Esse tema, à primeira vista, pode suscitar muitas reflexões, até mesmo um pouquinho de polêmica. E para falar sobre isso, eu escolhi um livro que eu considero muito especial, que é o livro que, dá título a este vídeo, que é Mostre Seu Trabalho, do autor Austin Kleon. Por que eu falo que esse livro para mim é especial e ele ocupa um lugar literalmente diferenciado no espaço da minha biblioteca? Porque ele é um livro diferenciado e começa sendo diferenciado no formato. Visualmente ele já se difere. Então eu tenho ali uma sequência de livros todos muito parecidos, com a mesma altura, diferindo alguma coisinha ali em questão de grossura. E esse livro aqui já começa com um formatinho totalmente diferenciado e mais baixo. A segunda coisa que é muito interessante é que ele é um livro ilustrado e, vamos dizer assim, nada convencional por dentro. Então, se você espera texto corrido, não leia este livro, né? Ele vai ter texto corrido, mas boa parte dele é composta por ilustrações, por frases de outros autores, por frases no meio de ilustrações, por imagens, por fotos que ele pegou de locais inusitados, como, por exemplo, essas fotos aqui. Então, de fato, esse livro é especial porque ele é diferenciado. E antes de eu entrar e trazer para você e mostrar alguns conteúdos que são muito relevantes de fato, para que a gente aprenda a mostrar o nosso trabalho, que é o objetivo do conteúdo desse livro, eu quero falar para você mais uma questão de como ler este livro. Se você tem interesse em ler esse livro, até eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo se você quiser comprar. Mas se você tem interesse em ler esse livro, em pegar e folhear para ler, eu vou te explicar uma coisa sobre ele, bem importante. Quando eu leio livros, eu leio numa sequência lógica e linear, vamos dizer assim. Então, eu vou lendo capítulo a capítulo. Eu sou a pessoa que leio desde da lingueta, introdução, prefácio, eu não pulo nada. Eu vejo até as dedicatórias, índice, referências bibliográficas. Então, eu vou lendo o livro, página por página, de forma linear. Vou construindo a narrativa na minha cabeça e vou ligando os pontos novos com os anteriores e assim vai sendo feita essa construção de uma forma totalmente linear. Mas esse livro aqui, ele não é linear. Por mais que sim, que a gente possa pegar e ler ele, vamos dizer assim, de A a Z, mas você muito bem pode pegar, abrir ele numa página aleatória, ler apenas o título ou ler apenas a frase e já sair dali com conteúdo, já sair com algo que pode te inspirar e que você já pode aplicar. Porque este livro, ele não é linear. Eu falo que ele é uma soma de vários conhecimentos, imagine várias bolinhas aparentemente desconectadas, e a sacada de leitura dele é justamente você entender todas essas bolinhas, todos esses conteúdos, e você entender que você pode fazer conexões entre eles diversas. Você não precisa ligar o capítulo A com o B, sabe? Você pode pegar um título do capítulo 5 e fazer uma conexão lá com uma frase do capítulo 8 e com uma ilustração do capítulo 9 e assim sucessivamente, ou não fazer conexão nenhuma, ou simplesmente pegar isso aqui como uma inspiração para outra coisa que você está pensando. E é por isso que eu acho que esse livro é tão interessante, porque ele de fato mostra o processo de criatividade, não é? Como é esse processo de criatividade? É você coletar várias referências, você pegar várias coisas aparentemente desconexas, colocar tudo isso na sua cabeça, começar a fazer conexões em lugares aparentemente aleatórios, e aí que surgem as inovações, que surgem as coisas novas, e esse é o resultado do processo de criatividade, né? Para mim é um processo bem difícil, porque o meu cérebro é linear.
né? Assim, não sei se é ou se eu me coloco como sendo, mas eu vejo as coisas assim de uma forma mais linear. E quando você pega um livro que você, pelo próprio formato, pelo próprio modo de leitura, você percebe que é possível fazer essas conexões de uma forma aleatória, você já vê, puxa, realmente isso aqui é um livro sobre criatividade. Então, fazendo essa introdução para você entender sobre esse livro, mas vale a pena, sabe? Acho que mesmo que você, como eu, né, se intitule aí como a mente linear, é um exercício muito legal de leitura desse livro. E agora eu quero compartilhar com você de uma forma aleatória, né? Porque se eu fosse pegar e fosse vindo página por página, eu não estaria sendo honesta e justa com esse livro que fala sobre criatividade. Então, de uma forma aleatória, eu quero trazer alguns conteúdos aqui de dentro desse livro que eu considerei muito interessantes. E claro, né, aqui é só uma seleção exemplificativa, porque eu te garanto que em qualquer página, em qualquer frase, em qualquer ilustração desse livro, você pode encontrar um conhecimento, você pode encontrar uma inspiração. E o autor foi muito feliz quando fez o livro desse jeitinho, nesse formato e com todos esses conteúdos, tá beleza? Então vamos lá, né? Sem mais demora, vamos começar a trazer algumas coisas que nos levam a refletir aqui sobre o livro e que são muito legais, né? Eu vou começar por onde eu abri, tá? Eu já abri aqui abri aleatoriamente numa página que eu tinha colocado as minhas estrelinhas. Então ele começa falando aqui, ó: o trabalho não fala por si. Então, se eu tô falando que um livro cujo título é Mostre Seu Trabalho, ele vem para me dizer aqui: o trabalho não fala por si. O que ele está dizendo aqui? Que quando você realmente quer mostrar o seu trabalho, mas não só mostrar, você quer que as pessoas valorizem o seu trabalho, não adianta você apresentar o objeto final, o resultado final. É importante que você, para fins de valorização, mostre todo o processo e todas as coisas que precisaram ser feitas para chegar naquele resultado. E nesse aqui, foi legal eu já ter aberto nesse, porque foi justamente uma das histórias que mais me chamou a atenção nesse livro. Ele disse, né, e vale a pena eu reproduzir aqui essa história para você. Ele falou assim: feche os olhos, imagine que você é um colecionador de arte muito rico e você chega numa sala de um museu, né, numa sala de arte, e na parede da sala estão duas telas gigantescas, né? E você olha para aquelas pinturas e é a coisa mais linda que você já viu na vida. E você, olhando para aquelas duas telas, você entende que elas são exatamente iguais. E num primeiro momento você fica confuso, fala assim: nossa, mas o artista pintou a mesma tela duas vezes, o que está acontecendo? Meu Deus, o que é isso? Mas você está deslumbrado com aquelas telas. E aí você chega para a pessoa do museu para perguntar o que é aquilo, por que tem duas telas iguaizinhas, idênticas ali, tão maravilhosas, e o que aquilo significa, né? E a gente já pode começar a contar uma história gigante na nossa cabeça, sem saber a real história, né? Nossa, o artista estava inspirado, ele foi dando pinceladas ao mesmo tempo nas duas telas, e elas saíram idênticas, enfim, a gente pode contar várias histórias. Mas a história real que a pessoa do museu te conta é que a pintura A é a pintura verdadeira e a pintura B, né? Então a pintura A é a pintura verdadeira, foi pintada no século 17 por um mestre holandês super renomado, e a pintura B, por sua vez, o curador explica, é uma falsificação e foi feita na semana passada por um estudante de pós-graduação da faculdade X ali de arte local. Qual você compraria? A pintura A ou a pintura B? Pois bem, provavelmente você vai me dizer que você vai comprar a pintura A. E por quê? Justamente porque a obra final não fala por si. Você quer comprar a história daquela tela. Você quer comprar a inspiração de um mestre holandês que você nem conheceu e que viveu muitos séculos antes de você. Não é a arte pronta. Se você comprasse a falsificação, sabendo que foi pintada por um estudante
enfim, qualquer, que só fez uma cópia, aquilo não te traria satisfação. E como que a gente leva e aplica isso para dentro das nossas empresas? Nós precisamos entender que o resultado final não é aquilo que o cliente quer. Ele precisa entender todo o processo para ele poder valorizar aquele resultado que está sendo entregue. Eu penso aqui na Motriz. Nós entregamos relatórios para os clientes com a nossa percepção, com pesquisa, com todo o nosso resultado. Mas se eu simplesmente entregasse aquele relatório para a leitura do cliente e não fizesse uma devolutiva, eu acredito que ele não iria valorizar. Agora, quando nós fazemos a devolutiva, nós expomos toda a pesquisa realizada, como que nós chegamos naquelas conclusões, o porquê aquelas estratégias estão descritas ali, explicamos todo o contexto e aí o cliente consegue entender que houve todo um trabalho de estratégia, de inteligência de pesquisa por trás daquelas estratégias que estão colocadas no relatório. Então, isso é para mostrar que o trabalho não fala por si. E se a gente não fizesse isso, teria uma grande chance do cliente simplesmente abandonar o nosso relatório ali na caixa de e-mail e pode ser que nunca lesse aquilo, mesmo que estivesse pagando por ele. E essa é uma parte muito interessante. Então, o autor, o Austin Kleon, ele traz assim pra gente, né, alguns trechos. As palavras importam, né? Então, o artista gosta de repetir o bordão, o meu trabalho basta por si próprio, mas a verdade é que o nosso trabalho não fala por si mesmo. Então, olha só esse conteúdo número 1 que esse livro nos traz, o quão valioso ele é. Vou abrir aleatoriamente mais alguma coisa aqui que tem as minhas estrelinhas. Ah, adorei! Olha só, aqui ó, outra coisa do Mostre Seu Trabalho, ele nos diz o seguinte, envie um relatório diário. O que ele quer dizer? Não basta nós apresentarmos aquele resultado lá no final. Diariamente eu tenho que estar relatando o que eu estou fazendo, quais são os avanços, quais são as ações que estão sendo feitas para que a pessoa do lado de lá consiga entender todo o esforço que vem sendo empregado e valorize todas as somas de ações e não só aquele resultado final. Isso aqui você vê que já faz conexão com o que eu trouxe, que está escrito lá para frente, que é o trabalho não fala por si mesmo, né? E ele começa esse capítulo dizendo o seguinte, que o sucesso da noite para o dia é um mito. Então não existe isso de, nossa, dormir um Zé Ninguém, acordei um ser famoso por algum fator mágico. Não, o sucesso da noite para o dia não existe. Vai olhar as histórias de sucesso da noite para o dia e com certeza você vai encontrar décadas, meses, muito tempo ali de trabalho árduo, de muito esforço. Eu falo, não existe bobo no mercado. Ninguém está onde está por um passe de mágica. As pessoas trabalharam, elas tiveram um esforço muito grande para aquilo, mas muitas vezes a gente não enxerga todo esse processo de esforço e aí que se faz necessária, né, esta dica de ter um relatório diário, que é o que ele traz aqui, para que a gente consiga mostrar todo o esforço envolvido para se chegar naquele sucesso. E ele diz uma coisa que eu até coloquei as minhas frases aqui, né, para ilustrar, né? Eu falo que eu ilustro com frases, não é com desenho. Então ele diz o seguinte, esqueça as décadas, os anos e os meses, foque os dias. E eu coloquei aqui uma frase que para mim é muito emblemática, que eu escutei de um colega de trabalho há muitos anos atrás e ela me acompanha sempre, que é o seguinte, concentre-se no caminho, as metas são importantes, ter foco nos objetivos é importante, mas né, aproveite o caminho, entenda que cada dia é importante, que o que importa é aquele momento que você está vivendo naquele momento. E ele fala outra coisa, olha só, o sol nasce e o sol se põe, eu consigo lidar com um dia. E nessa parte do relatório diário é bem isso, né? Entender que aquele dia, independente dos desafios que se apresentem, a gente sabe que vai conseguir superar, independente do que vem ali pela frente, porque é bem isso, é um dia. Então, isso daqui também me lembra uma frase bíblica que eu gosto bastante, que é o a cada dia basta o seu cuidado. Eu não preciso me preocupar com o dia de ontem, porque já passou. Não adianta eu tentar sofrer por antecipação pelo dia de amanhã, porque ele ainda não chegou. Então eu tenho que me concentrar no dia de hoje, no sol que nasce hoje, no sol que se põe hoje e entender que com esse dia eu consigo lidar.
Então, para mim, esse trecho aqui do livro também foi muito legal. Outra coisa que ele traz aqui, ó, agora eu não vou nem pegar começo de capítulo, vou pegar uma frase aleatória que está aqui no meio do livro. Ele diz assim: você tem que fazer coisas. Ninguém vai se importar com o seu currículo. Eles querem ver o que você fez com os seus próprios dedinhos. Essa frase é de um jornalista chamado David Carr, que ele cita aqui no livro. E faz muito sentido, né? Eu vejo aqui na Motriz, quando nós vamos fazer os nossos processos de seleção, especialmente, né, para a maior parte das vagas, mas especialmente, por exemplo, vaga de design gráfico ou... se bem que hoje eu tenho para dizer que são todas, né? Em vez de pedir currículo, né, e de dizer assim, me mande aí o teu currículo, onde você estudou e tal, não, a gente pede os trabalhos, me manda teu portfólio, me manda os projetos que você já participou, me manda o que você já fez, me manda trabalhos que você já realizou. A gente quer ver o que as pessoas fizeram, né? Cada vez eu continuo sendo uma defensora da educação formal. Tenho minhas graduações, tenho pós-graduação, sou muito grata por tudo isso e sei da importância de fazer esses cursos, mas não adianta nada nós termos várias graduações, termos vários cursos no currículo, se a gente não coloca as coisas em prática, não tem experiência, não desenvolveu projetos, não correu riscos, não errou. Então, é exatamente o que está escrito aqui. Não é o seu currículo que importa, é o que você fez pelas suas próprias mãos, o que você fez com os seus próprios dedinhos. Isso me lembra uma história, e foi do início da Motriz. Eu tinha, aquela época, né, você vê como vão mudando os perfis. Eu tinha 2 antropólogas trabalhando com a gente na equipe para fins de pesquisa de mercado e para entendimento de personas. E uma delas extremamente inteligente, uma pessoa extremamente inteligente. As duas eram, né? Mas vou contar a história dessa uma. Extremamente inteligente, mas sempre ali, né? Sempre na faculdade. Eu não lembro se a Motriz foi o primeiro emprego dela ou alguma coisa do gênero. Uma pessoa super inteligente. E ela me trouxe um dia para eu dar uma olhada o projeto de conclusão de curso que ela estava desenvolvendo. E eu comecei a ler e achei aquilo ali fantástico. Sabe, falei, nossa, isso aqui é um conteúdo riquíssimo e tal. E perguntei para ela, falei, escuta, podemos pegar esse teu projeto e aplicar aqui na Motriz, né? Trazer esse conteúdo para cá, aplicar aqui, fazer esses testes. E ela me olhou assim, com uma cara incrédula e falou assim, mas isso se aplica aqui? Então, eu falei, nossa, claro, faz todo sentido para o nosso trabalho, para tudo que a gente faz. Mas para mim ficou nítido naquele momento que ela não conseguia associar teoria com prática. Na teoria ela estava perfeita, ela sabia tudo, mas transportar aquilo para a realidade, para dentro de uma empresa, para a prática, ela não fazia ideia de que aquilo tinha conexão. E isso é o quê? É o foco no currículo, em absorver o conhecimento e não ter foco nenhum em desenvolver um trabalho prático. E isso o Austin Kleon traz muito aqui. O quanto nós precisamos produzir conteúdos, precisamos desenvolver trabalhos e aí então mostrar isso independente do canal. E até uma coisa que ele fala bastante, né? Ele diz assim, hoje com a internet está muito mais fácil. Que antes, imagina, né? Na era antes da internet, nós tínhamos uma limitação muito grande de mídias para que se pudessem divulgar as coisas, ainda mais de forma gratuita, acho que nem tinha, né? Mas hoje, olha a quantidade de canais que nós temos à nossa disposição para divulgar as coisas de forma gratuita. Um canal que a gente usa muito aqui é o Behance, por exemplo, mas veja, nós temos redes sociais, temos a possibilidade de sites institucionais, de blogs, um monte de coisa. Tá tudo aí, à tua disposição para você mostrar o seu trabalho, para você mostrar os projetos que você está realizando. Então, não perca tempo com isso, mostre o seu trabalho, né? Nossa, agora eu não consigo fazer um gancho, aliás, eu consigo fazer um gancho com essa outra página que eu abri aleatoriamente, que ele diz o seguinte, mostre o seu trabalho, mas entenda que por trás dos bastidores o processo é uma bagunça. Olha que legal, mas dá para conectar super, né? Porque se eu estava falando ali
que a gente tem que enviar um relatório diário, que a gente tem que expor os nossos projetos, que tem que levar isso para os canais online, talvez a gente pode pensar que necessariamente a gente precisa organizar tudo isso para depois mostrar, para depois levar para as redes. E o que ele está dizendo é, não necessariamente. Né? Por mais que a gente vai selecionar aquilo que a gente vai mostrar, dificilmente uma pessoa vai mostrar tudo que ela está fazendo, ela de certa forma vai selecionar aquilo que ela considera melhor ou mais útil para a audiência, para as pessoas que estão ali do outro lado, mas ele diz isso, né? Que, olha que legal, seria certamente aterrorizante deixar o público dar uma espiada por trás da cortina, justamente por isso, porque o processo muitas vezes é uma bagunça. Imagina quando você está, independente do que você trabalha, né? Se você faz produto ou se você trabalha com serviço, quando você está desenvolvendo um projeto, a tendência é que pode ser que você vá para cá, venha para lá, e dependendo se o processo não estiver muito estruturado, você pode dar várias voltas para chegar no lugar. E mesmo no processo de criatividade, no qual, como eu já falei para você no início desse vídeo, as ideias não são lineares, muitas vezes você tem que fazer um brainstorm gigantesco, abrir muito o diamante e daí você não consegue fechar, porque é tanta ideia, é tanta informação, é tanta coisa misturada, e você fala assim, meu Deus, como que dessa bagunça eu vou tirar algo coerente, algo que vai fazer sentido? Então, ele falar da parte do processo é uma bagunça muito legal. E eu lembro disso quando a gente está aqui, muitas vezes, nos processos de desenvolvimento de logomarca. Você vê ali a logo pronta, finalizada, né? No arquivo, tá tudo lindo, tá tudo bem, ela já tá ali com as cores, com o tracejado, com a fonte escolhida, tudo certinho. Mas quando você pega e abre o programa que ela foi construída e você olha o em volta da página, né? Você vai ver que ali tem um monte de fonte solta, tem um monte de traço de tipos de cores e, enfim, as tentativas, olhar em volta, as tentativas são algo muito interessante, que aí você vê de fato que o processo não é linear, e para quem olha fala assim, meu Deus, como que desse monte de coisas saiu isso, e sai, né? Então sim, o processo é uma bagunça, mas não é por isso que você não vai compartilhar, porque isso agrega valor a todos esses quesitos de criatividade e a todo o trabalho que você teve para chegar, né, naquele resultado. E aqui, né, na verdade eu tô vindo pro início do livro, eu tenho que ser mais aleatória aqui, né, nas minhas escolhas. Então eu vou vir para cá e depois vou vir para cá. Que ele diz o seguinte, olha que legal essa frase, não alimente os trolls. Se a gente tem essa consciência, né, que muitas vezes, e olha eu sendo linear, que o processo é uma bagunça, mas ainda assim a gente precisa compartilhar porque é importante, a gente sabe que coisas compartilhadas podem atrair o quê? Crítica, né? Tem muita gente que fala assim que quando você conquistou o seu primeiro hater, né? A primeira pessoa que tá te xingando ali na internet é que você tá tendo sucesso. Eu particularmente não gosto disso, mas vamos lá, né? Então ele diz aqui, não alimente os trolls. O que ele fala que são os trolls? São aquelas pessoas que estão ali criticando o teu trabalho. Ele é muito enfático nisso, ele fala assim, você está divulgando o teu trabalho, você está dando o teu melhor, você está fazendo um conteúdo útil, não ligue para crítica, sabe? E ele pega e fala assim, ó, o primeiro passo para avaliar a crítica é dimensionar de onde veio. Nossa, isso é muito interessante porque eu falei isso hoje num vídeo que eu gravei anteriormente e eu não lembrava dessa frase. Então vamos lá, mas você vê como ela ficou gravada no meu subconsciente. Então, mais uma vez, o primeiro passo para avaliar a crítica é dimensionar de onde veio. Você quer comentários de pessoas que se preocupam com você e com o que você faz. Tenha cuidado com os comentários de alguém que está fora desse círculo. Recado aqui é muito claro, né? Escute os seus amigos, seus familiares, pessoas do seu círculo que gostam de você, que querem ver o teu sucesso e que se importam para você. Os demais, desconsidere, sabe? Então, esse recado dele é muito direto e reto.
E eu concordo, e foi uma das coisas que, inclusive, abordei hoje num vídeo anterior. E daí aqui, ó, já voltando pro início do livro, para você ver como tudo se conecta, ele trouxe uma coisa que eu sublinhei aqui, porque é onde está a grande sacada para se destacar no mercado, né? Então ele diz o seguinte: a melhor maneira de começar o caminho para mostrar o seu trabalho é pensar no que você gostaria de aprender e se comprometer a mostrar esse aprendizado na frente dos outros. Aí ele diz assim: acho uma cena, numa outra parte do livro ele explica que é aquele grupo que tá com você, que tá compartilhando conhecimento, que, enfim, que tá também nessa jornada e que mesmo não sendo do mesmo segmento de negócio, mas que são pessoas que estão te agregando ali nesse sentido. Então ele fala assim: ache uma cena, preste atenção no que os outros estão compartilhando e então, tantararam, comece a reparar no que não estão compartilhando. Olha só que dica maravilhosa. Então, assim, primeiro, entenda o que você quer aprender. Depois, aprenda isso e compartilhe com os outros, porque se você queria aprender isso, então é útil que você aprenda e compartilhe, porque outras pessoas também estão querendo aprender. Depois que você fez isso, que você está compartilhando esse conhecimento, encontre a tua cena, encontre aquele grupo de pessoas que você vai trocar ideias, que você vai melhorar esse aprendizado, esse conhecimento e que vão agregar para você. Preste atenção no que essas pessoas estão compartilhando, no que elas já aprenderam, no que elas compartilham. E então, perceba o que não estão compartilhando. E o que elas não estão compartilhando é o que você tem que começar a compartilhar. Fantástico, né? Maravilhoso. Só por aí a gente já podia ter parado e dito assim: é isso, né? Por isso que eu te falo, esse livro é muito legal, porque ele traz umas sacadas super legais. E mais uma vez, né? Eu poderia ficar discorrendo horas sobre ele aqui, mas nesse processo de criatividade, de entender a proposta do livro e o que ele faz, eu penso que é justamente isso, sabe? Pra gente ler como se fossem pílulas, né? Um dia você abre, tipo, tem um insight ali e tal. Você pode já ter lido o livro inteiro, mas ele vai estar ali na tua cabeceira, vai estar na tua mesa de trabalho, e naquele dia que você está precisando de uma inspiração, você vai abrir de forma aleatória e vai ter um insight. Então, isso aqui é muito legal. E olha só, gente, ó, eu não marquei, ó, pode ver, esse livro não tem marcação nenhuma, eu tô abrindo as páginas de forma aleatória. E olha só o que eu acabei de abrir aqui, ó. A criatividade é sempre, de alguma maneira, uma colaboração. Então, este livro colabora para os nossos insights de criatividade e vem para nos dizer que é muito difícil ou é quase impossível ser criativo sozinho, né? Nós precisamos pegar essas inspirações, buscar as referências e, da mesma forma, o nosso trabalho, a partir do momento que a gente começa a compartilhar, que a gente começa a mostrar, a divulgar, também vai servir de inspiração, de colaboração, de referência para as outras pessoas, e isso é muito legal. Mas agora vale a pena, ó, você tá vendo que aqui tem uma foto do Beethoven, né? Sabe por que ele traz aqui a foto do Beethoven, o busto do Beethoven? Nossa, como coitadinho, né? Acho que não fazem jus ao Beethoven, ele fica tão com uma cara de sério aqui, né, nesse busto, mas tudo bem. Quando ele fala dessa questão da criatividade ser uma colaboração, ó, é aqui, ó, que ele explica o encontro e uma cena, tá? Que eu já contei para você o que é, né? A cena é aquele grupo que vai te inspirar e que você vai inspirá-los da mesma forma, né? Porque ele fala o seguinte: você não tem que ser um gênio. A gente tem a ideia de que as pessoas que fazem sucesso, assim, aquele sucesso estrondoso, como Beethoven, são gênios solitários que se trancam no seu escritório e ficam ali tendo ideias inspiradas do além. Aí eles colocam aquelas ideias em prática e voa lá, veio o sucesso. Mas não é assim. O que ele fala? Você não tem que ser um gênio justamente porque não existem gênios solitários. Pode ver a história dos grandes gênios e você vai encontrar o que ele chama de uma cena por trás, pessoas que estavam ali colaborando, que estavam
trazendo seus insights, as suas inspirações. Isso a gente pega exemplos em tudo, né? Em tudo. Você pega no esporte, você acredita que um nadador é ele o único responsável por ser um medalhista olímpico? Claro que não. Eu lembro de uma entrevista, se não me engano, foi do César Cielo, que ele fala assim, toda a minha equipe contribui para que eu possa ganhar uma medalha. E ele falou assim, se o piscineiro não fazer o trabalho dele corretamente de limpar a piscina, tá tudo perdido, né? Então a gente pensa assim, é o nadador que foi lá e se superou e bateu o recorde, parará. Não, ele tem um treinador, ele tem um preparador físico, ele tem o piscineiro, ele tem familiares que dão apoio, ele tem várias pessoas ali que estão trazendo todo esse suporte para que ele possa se desenvolver nas suas habilidades e então conseguir esses feitos, sejam nas Olimpíadas ou em qualquer outra competição. Então, o Austin Kleon, ele cita aqui, né, o Beethoven, o Picasso, o Einstein, o Mozart, embora sim, foram gênios nas suas artes, são pessoas que se destacaram porque realmente tinham, né, vamos dizer assim, um dom que foi descoberto, né? Porque quantas pessoas muito talentosas que acabam ficando no anonimato, mas enfim. Mas não, né? São pessoas que, embora fossem muito talentosas, elas tinham uma rede por trás. E eu, particularmente, fiquei bem espantada com a história do Thomas Edison, porque eu tinha na minha cabeça que ele era um gênio solitário, eu imaginava o Thomas Edison sozinho, trancado num escritório, fazendo várias tentativas, até que um dia ele inventou a lâmpada. E quando eu li que não, que ele tinha uma equipe enorme de pessoas e toda essa equipe estava trabalhando para chegar naquele produto, naquele resultado. Então, não foi o Thomas Edison sozinho, embora foi o nome dele que foi consagrado, né? Mas não foi o Thomas Edison sozinho que chegou naquele resultado. Ele tinha uma equipe muito grande ali por trás, também fazendo as tentativas e dando todo o suporte para que as invenções ali pudessem acontecer. E você vê, né? Para alguém que... Eu sei que acho que ele patenteou mais de 1000 invenções, né? Foi uma rede muito grande que colaborou com ele por trás, né? Ali nos bastidores, vamos dizer assim. Deixa eu ver, que mais? Não, esse aqui vou ter que trazer, esse aqui é muito bom. Tá aqui minha estrelinha para não me deixar mentir. Eu vou começar aqui, ó. O que essa frase te diz? Please pay me. Por favor, né? Por favor, me pague, por favor, me remunere. O que ele tá mostrando aqui? Se venda, tá? Não tenha vergonha de se vender. O autor traz aqui o Austin Kleon, que a maior parte das pessoas tem um problema gigantesco em se vender, quando na verdade é exatamente isso que você tem que fazer. Se você abrir uma empresa, você não é uma entidade filantrópica, você precisa vender não só os seus produtos e serviços, mas precisa vender a tua empresa, precisa vender as tuas ideias para os teus colaboradores, você precisa vender o teu projeto para os clientes, sabe? A tua proposta, enfim, nós precisamos nos vender o tempo todo, mas muitas vezes por algumas crenças limitantes a gente acaba ficando muito limitado mesmo nisso, sabe? Não vou divulgar, não vou falar. Eu lembro da minha irmã, assim, que eu dei risada com ela falou assim, meu Deus, parece que os vendedores lá da empresa, eles vão vender e já chegam, antes de falar o preço, eles já pedem desculpa pelo cliente por estar cobrando, sabe? Pedem desculpa pro cliente por estar cobrando. Eu achei muito engraçado. Mas pensa, como a maior parte das pessoas é muito ruim para se vender. Então ele até fala aqui, ó, passe o chapéu, sabe? Não tenha vergonha de se vender. Você tá ali e você tem que se vender, né? Então é que ele conta várias coisas assim, mas ele vai conectando. Por exemplo, se você está compartilhando conteúdo de graça ali na internet, como eu estou fazendo aqui, né? Nós temos aqui o canal no YouTube, temos as outras redes sociais nas quais a gente compartilha conteúdo e esse conteúdo está aqui disponível de graça para quem quiser assistir. Agora, se eu quiser chegar aqui no final desse vídeo ou, sei lá, em qualquer lugar e colocar o meu produto, falar sobre ele, você vai achar isso ruim?
não deveria, né? Eu tô aqui colocando meu tempo, minha energia para trazer um conteúdo de graça, de qualidade para as pessoas. Então, sim, né? Eu preciso me vender, preciso mostrar o meu produto, o meu serviço para as pessoas, para que, vamos dizer assim, para que eu consiga continuar trazendo esses bons conteúdos também de forma gratuita, né? Então, ele fala muito isso. E ele diz uma frase aqui que eu grifei. Ele fala assim, ó: quando as pessoas são convidadas a abrir suas carteiras, você descobre o quanto realmente valorizam o que você faz. E ele conta essa historinha aqui que vale muito a pena, né? De um amigo dele, na verdade. Ele fala que o amigo contou a história para ele e ele achou muito legal. Que ele diz o seguinte, que tinha um poeta de rua, né? Ele fez a leitura de uma poesia ali na rua, tava ali, e depois um cara foi até ele e disse: seu poema mudou a minha vida, cara. Nossa, foi maravilhoso. E o poeta de rua respondeu para esse rapaz: ah, muito obrigado. Quer comprar o meu livro? São $5. Aí o cara pegou o livro, deu uma olhada, entregou de volta para esse poeta e falou assim: obrigado, e foi embora. Aí o rapaz falou assim: poxa, quanto vale a sua vida, né? Se o meu poema mudou a sua vida e você não pode pagar $5 pelo meu livro, então, né? E é isso, sabe? Nós não temos que ter vergonha de vender o nosso produto, de vender o nosso serviço, muito pelo contrário, a gente tem que fazer isso. Temos que entender que as pessoas que realmente valorizam o nosso trabalho são aquelas dispostas a pagar por ele. Então não me venha com essa questão de porque esse aqui eu vou cobrar mais barato, porque esse aqui eu vou fazer gratuito para fazer uma degustação. Não me venha com isso. Isso é desvalorização do seu trabalho. Você precisa cobrar pelo seu trabalho, você precisa se vender. E vão pagar aquelas pessoas que enxergarem valor, porque não é todo mundo. Isso também a gente tem que ter essa sabedoria, né? De entender que não é todo mundo que é o nosso público. Por mais valoroso que seja o seu trabalho, não é todo mundo que vai estar disposto a pagar por ele e tá tudo bem. E é por isso que eu não lembro em alguma parte desse livro aqui que ele fala que você tem que encontrar a tua audiência. Isso aqui eu vou ter que até achar. Fala assim, não adianta, você não vai vender para todo mundo, né? Você tem que encontrar a tua audiência e a partir do momento que você encontra a tua audiência, o teu público, os teus clientes, a tua persona, é para elas que você vai focar, né? Mas tá em algum lugar aqui que ele diz assim, ele diz a seguinte frase: você quer corações, não olhos. Ou seja, não adianta você ter vários seguidores na rede social ou várias pessoas elogiando o teu trabalho se as pessoas não estiverem dispostas a pagar por isso, né? Você quer pessoas que realmente estejam engajadas com o teu trabalho, que valorizem isso e que queiram pagar por ele. E agora, né, para finalizar esse vídeo, porque se eu continuar desse jeitinho que eu tô, eu te garanto que eu posso ficar aqui tranquilamente mais umas 2 horas falando sobre conteúdos de forma aleatória. Mas se você quiser que eu faça isso, deixa uma mensagem aqui e eu gravo um novo vídeo falando sobre este livro, trazendo mais insights. Mas por hora eu vou finalizar com a última que eu abri aqui. Eu falei que bom que eu abri, que eu ia ficar triste se eu finalizasse esse vídeo e não tivesse falado desse tópico que direciona boa parte da minha vida, não só no ambiente profissional. Ele diz assim: o teste do vampiro, né? Então, aí ele já ilustra com uma frase: se algo o excita, vá em frente e faça. Se algo o drena, pare de fazê-lo. Eu tenho uma frase que eu levo para mim e que é de uma influenciadora digital que eu gosto bastante, da Debs Aquino, que ela fala o seguinte: quando qualquer coisa na sua vida, qualquer situação, seja lá o que for, você pode se perguntar, é leve ou pesado? Né? Se você precisa tomar uma decisão, se eu seguir por esse caminho, é leve ou pesado? Se você tiver que ter uma conversa difícil com alguém e você não sabe direito a forma de falar, é leve ou pesado? Né? E o que ela explica com isso? Ela diz assim, não é que vai ser fácil, tá? Aqui ser leve ou pesado não é sinônimo de ser fácil ou difícil, mas é entender assim, se eu seguir por esse caminho, eu vou ficar leve?
Por mais difícil que seja, por mais que eu seja que eu vou ter que me esforçar, que vai me despender tempo e energia, mas eu vou ficar leve? Vou, então segue. Agora, se você for por um caminho que você fala assim, nossa, mas é pesado, puxa, pesado, e aqui cada um com o seu conceito de pesado, né, mas pra mim, vai contra os meus valores, vai contra o que eu acredito, ou por intuição mesmo, sabe? Puxa, isso aqui tá sugando minha energia, não tá sendo legal, tá pesado? Não vai, tá? Então, ele traz isso aqui, né? Do teste do vampiro, que nós, quando nós começamos a divulgar o nosso trabalho, quando nós começamos a mostrar o nosso trabalho, a tendência é que muita gente vai ver. Pessoas que estão ali, que vão achar legal, que vão valorizar, que vão mandar uma energia bacana, que sabe que vão pagar por ele. E vai ter gente que não. Vai ter gente que vai criticar, a crítica pela crítica, não para fazer você crescer, mas só para, muitas vezes só para te colocar para baixo. Vai ter gente que vai olhar com inveja, vai ter gente que, sabe, que realmente não por mal, sabe? Eu não acredito que é por mal, mas é por coisas que a própria pessoa tá lidando, ela vai mandar uma energia negativa ali, e você tem que estar preparado para isso. E ele fala assim, faça o teste do vampiro. Quando você está perto de uma pessoa, essa pessoa te anima, ela te impulsiona, ela te empolga. Então, passou no teste. Mas se você vê que ela te drena, que ela te suga, que ela só quer e não tá te dando nada, sabe? Que tá te levando para baixo, se afasta. Então, isso aqui faz todo sentido, sabe? Porque ao mesmo tempo que nós estamos nesse ambiente online, que é muito bacana a gente poder compartilhar esse conhecimento, poder compartilhar esse conteúdo com um número cada vez maior de pessoas. E se a gente pensar na inteligência artificial, que agora você pode compartilhar em outros idiomas, sem nem mesmo falar o idioma, ou seja, olha o alcance que isso vai tomando. Mas você vai entender que tem pessoas que vão estar ali para o bem e tem pessoas que não. E aquelas que não estiverem, entenda que está tudo bem, cada um no seu momento, mas você não precisa ficar próximo e muito menos absorver aquele tipo de energia. Sempre concentra naquilo que você está fazendo e entenda que se trata da sua vida, que se trata de você estar ali pelo teu trabalho. E até numa parte do livro ele coloca aqui, eu acho que é mais no começo, porque o trabalho que você está desenvolvendo não é um fardo, não é algo para fins de sobrevivência, mas é algo que você tem que fazer porque você acredita naquilo, porque você entende que aquilo vai ser útil para as outras pessoas e que aquilo te empolga, que aquilo te faz bem. Então, se você segue o teu trabalho nessa linha, entendendo que ele te faz bem, que ele faz bem para as outras pessoas, quando aparecerem aquelas que não estão, né, ali felizes com ele, só deixa ir, sabe? Só deixa ir e tá tudo bem, né? E só fazendo gancho, né? Porque agora a minha mente divagou, foi e voltou e eu não concluí o raciocínio. Mas ao mesmo tempo que as redes sociais, os canais online nos proporcionam alcançar um número muito grande de pessoas e isso é favorável, tem também aquela questão que vai alcançar pessoas que não nos conhecem, que não vão gostar da gente e tá tudo bem, né? Agora não tá tudo bem eu precisar necessariamente manter essas pessoas na minha vida. Você não precisa fazer isso, tá? Você pode continuar o teu trabalho com afinco, tendo em vista o teu propósito, né, o teu objetivo inicial de levar um conhecimento útil e entender que você está fazendo aquilo por você, para aproveitar o teu presente. E quem tiver que ir, vai ir. Tá joia? Espero que tenha gostado deste vídeo, que nos meus padrões, eu não sei se eu consegui fazer as conexões direito, talvez ele tenha ficado um pouco caótico, mas se você ficou aqui até o final, eu acredito que é porque você gostou e eu sou muito grata por você estar aqui até agora, no final desse vídeo. Eu sou uma pessoa que gosta de ler bastante, então estou aqui com a playlist Nem Um Dia Sem Uma Linha, que é essa que eu trago os livros, que eu falo do Leia Comigo. Se tiver algum livro que você queira que eu traga aqui para a playlist, deixa nos comentários. Se eu ainda não li, eu vou me esforçar ali para ler, para trazer o mais rápido possível, mas eu respondo todos os comentários por aqui, tá? Mais uma vez, muito obrigada por ter ficado comigo aqui até o final. Espero que tenha gostado do livro. Se quiser comprar, o link está aqui na descrição. E lembre-se, nem um dia sem uma linha.